Bom dia, boa tarde, boa noite a quem estiver me ouvindo. Meu nome é Gabriel Reis Batista e este vídeo está sendo gravado logo em seguida do vídeo de vocabulário, primeiro vídeo dessa playlist. Mais uma vez, fundamental você entender o vocabulário. É a partir dele que você vai entender tudo daqui. Então, se você não viu, veja. Se quiser ficar por aqui, fique, mas com sua responsabilidade de entender que se esse vídeo é uma playlist onde é uma sequência de vídeos estruturada, então você precisa, é uma sequência. Não adianta você cair de paraquedas em um vídeo porque ele achou mais conveniente. Há 3 grandes tópicos aqui que serão vistos, que é o de regressão linear, intervalo de confiança e regressão logística. E por fim, vamos ver algumas métricas de modelos, algumas avaliações de modelos. Claro que eu vou citar um agora para falar de regressão linear, que será o tópico dessa primeira parte. E, bom, vamos entender qual é o intuito da disciplina. Com regressão linear, do primeiro vídeo, eu disse pra gente que o X maiúsculo é o conjunto de apartamentos, onde cada linha é um apartamento e cada coluna é uma característica desses apartamentos, certo? Ok. O que é que ciência de dados se propõe? Imagine que no passado, hoje mesmo, eu lhe enviei uma planilha do Excel com 100 apartamentos e 8 características. Eu digo para você que existe uma fórmula secreta ali que, combinando linearmente, você consegue chegar em qual conclusão? De que existe uma fórmula ali combinando todos esses conjuntos de características, associada a uma importância que você dá a cada característica dessa. Por exemplo, como importante é metros quadrados para você? Muito, então você multiplica por um valor alto. Quantidade de banheiros? Uma coisa pouca, então você multiplica por um peso baixo. Né? Você dar um valor baixo, você atribui um peso menos importante à quantidade de banheiros do que a de metros quadrados. E a combinação linear de todos esses dados, você obteria, por exemplo, ia ser possível você obter um novo vetor. E esse vetor, ele seria, por exemplo, os preços de cada apartamento. Então, combinando todas essas características, você teria uma coluna, um vetor de todos os preços de todos os apartamentos. E se eu te entregasse agora mais 1000 apartamentos, você usaria essa fórmula que você descobriu, iria conseguir predizer o valor de todos esses apartamentos novos que eu te entreguei, sem nem ao menos saber o preço deles, porque você está partindo do princípio que existe essa fórmula mágica que justifica o preço de cada apartamento. Claro que há vários fatores, talvez você erre, e tudo bem você errar. Não há modelo perfeito aqui em ciência de dados, mas há modelos que a gente tenta minimizar o erro ao máximo. E partindo dessa premissa, de que há uma forma que justifica o preço de cada apartamento, que a gente vai entender aqui ciência de dados. Então, colocando de forma algébrica o que eu falei, eu estou dizendo que x vezes w é igual a y. Como assim? Eu estou dizendo que, dados esses apartamentos, multiplicado por uma matriz W, que vai conter números com as importâncias que eu dou a cada coluna dessa, eu vou obter uma nova matriz que será um valor contínuo, que será, por exemplo, os preços de cada apartamento. Então, vamos supor que você tem aqui, por exemplo, do apartamento 1, certo? 2, aqui 3 e aqui 120.
E aí você vai fazer a multiplicação disso. Ou seja, primeira linha com a primeira coluna, 2 vezes 0,8, com mais 3 vezes 0,7, com mais 120 vezes 0,5. A soma de tudo isso iria dar o primeiro valor desse vetor y, e ele seria o valor do primeiro apartamento. Então vamos supor que isso aqui deu, sei lá, 70, certo? E aí você faria isso para todos os outros apartamentos. É com essa premissa que a gente vai justificar tudo aqui, certo? Vamos lá. Ou seja, e essa estrutura é possível? Sim. O que é que ocorreria aqui? A matriz X, como nós já vimos, ela tem n linhas e d colunas. Então, a matriz dos pesos não é correspondente a cada característica. Então, essa aqui é uma matriz d por 1. E o vetor dos preços não é para cada apartamento. Então, ele tem que ser n por 1. Isso é possível? Colunas do primeiro tem que ser igual a linhas do segundo, e o resultado disso é linhas do primeiro, colunas do segundo. Ou seja, uma coisa n por 1. Essa estrutura é possível. E existem dois cenários aqui em ciência de dados. Existe um cenário incrível, que era o que desejaríamos, mas que é importante mencioná-lo só para ter o conhecimento, mas ele é muito improvável. É quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Ou seja, vou escrever aqui onde n é igual a d. Quando n é igual a d, então estamos falando de uma matriz quadrática. Quando a matriz é quadrática, a gente tem, por exemplo, 10 linhas, 10 colunas, 100 linhas, 100 colunas, 1000 linhas, 1000 colunas. Como você deve ter percebido, conforme a medida cresce, faz sentido você ter, por exemplo, 100.000 apartamentos, mas ter 100.000 características de cada um desses apartamentos, muito provável. Então, note que esse exemplo aqui ele é mais didático e para apresentar a disciplina, porque no mundo real, 99,99% dos seus problemas não serão dessa forma, certo? Então, vamos entender então. Como é que essas premissas? Primeiro, vamos tentar descobrir esse conjunto de pesos W perfeito, para que, veja, x vezes W, onde existe essa fórmula secreta, encontraria o y perfeito. Então, partindo dessa premissa, nós vamos vamos tentar agora fazer o quê? Descobrir um W quadrático. Por que quadrático? Porque essa matriz é quadrática. E isso aqui vai me retornar esse y, ou seja, eu quero descobrir quem é esse W. Como é que eu descubro ele? Vamos isolar ele. Na matemática, por exemplo, se a gente tem 2x, melhor escrever, 2x é igual a 4, então a gente consegue, por exemplo, eliminar o 2 aqui, trazendo ele para o outro lado. E x é igual a 4 dividido por 2, portanto x é igual a 2. Essa mesma premissa é o que vamos tentar aplicar aqui, só que com conceitos algébricos. Lembra que eu falei de matriz de identidade? Que qualquer coisa multiplicada por uma matriz de identidade é ela mesma? Pronto, é isso que nós vamos fazer. Bom, e vamos lá. Retomando aqui, eu tinha cometido um pequeno erro, mas não se preocupe, aqui está a parte revisada. Então vamos lá. Onde n é igual a d? Então, x é uma estrutura n por d, mas eles não são iguais. Então, x possui uma matriz inversa. Então, vou multiplicar ambos os lados pela sua inversa. Logo, teríamos x menos 1, x elevado a menos 1, que seria o mesmo que sua inversa, multiplicado então por ele mesmo, e multiplicado por esse conjunto de pesos quadráticos, que é o W quadrático perfeito. Eu quero descobrir ele, e assim eu poderia ter um W ideal para qualquer problema. Isso sendo igual ao x inverso multiplicado por y.
E lembra do que eu disse, né? Que a inversa multiplicada pela sua normal dá uma matriz de identidade. E é o que vai ocorrer. Porque aqui iria ocorrer o quê? Aqui é uma matriz n por d multiplicada por n por d. Mas eles são iguais. Então, para os nossos cálculos, eu vou deixar que isso aqui é uma coisa d por d multiplicada por uma outra coisa que é d por d, me retornando uma coisa d por d. Só que isso aqui é uma matriz de identidade, né? Se você não tem familiaridade com isso, por favor, veja o primeiro vídeo e vá anotando. E aí você teria uma matriz de identidade multiplicado então por W é igual ao x inversa, a matriz x inversa, multiplicada, né, por y. Então, aqui temos uma estrutura que é d por d, e aqui é uma estrutura d por 1. E ao realizar essa multiplicação, obteríamos o que? Uma coisa d por 1. E ao obter essa estrutura, perceberíamos o que? Que a gente tem o próprio w quadrático. Então, teríamos que o w quadrático é igual a x inversa multiplicada por y. E esse é o nosso w quadrático, certo? Agora, vamos pôr ele na prática. Então, o x multiplicado por esse w que descobrimos, né, é igual a um y previsto. Veja, ele não será o y real, porque o w perfeito nós não conhecemos, o conjunto de pesos perfeitos. Nós não conhecemos esse w que a gente conseguiu prever. E ele é justamente igual a isto daqui. Então bastaria substituir. Então, x multiplicado por sua inversa e multiplicado isto por y é igual ao y previsto. Lembra, né, mais uma vez, que uma matriz quadrática multiplicada pela sua inversa resulta em uma matriz de identidade. Isso aqui seria uma coisa que, veja, se n é igual a d, então isso aqui pode ser representado de 4 formas possíveis, né? N por n, n por d, d por n e d por d. E por que isso é possível? Porque n é igual a d. Então, você tem 4 formas de escrever a mesma coisa. Isso aqui, essas quantidades possíveis de fazer o mesmo arranjo, né? A gente vê isso muito em combinação, em análise combinatória. Não se preocupe, não estou citando isso à toa. Nós vamos ver isso mais à frente, quando formos falar da parte de estatística probabilística. Mas não se preocupe, isso é dedicado ao assunto intervalo de confiança, mas já um aviso do que você irá se deparar ao longo daqui desses vídeos. Então, ok? Continuando. Aqui teríamos uma matriz de identidade que, para demonstrar o que eu quero, vou assumir que é uma estrutura n por n, multiplicado então por y, que é uma coisa n por 1. E isso me resultaria em qual estrutura? N por 1. E isso é igual a y previsto. Você iria acabar descobrindo o quê? Que y previsto é igual a y real. E olha que interessante. É a mesma estrutura, né? A mesma estrutura, a mesma coisa. Então você acaba percebendo que eles são iguais. Então, no contexto onde x, a matriz x dos apartamentos, é a mesma quantidade de apartamentos, para cada quantidade de apartamentos é uma quantidade igual para de conjunto de características. Então, se tem 100 apartamentos, tem 100 características, 1000 apartamentos, 1000 características. Nesse cenário, nosso modelo iria se sair muito bem, nunca iria errar, não iria errar nenhuma vez. Só que, obviamente, esse cenário se limita a esse único cenário. Na vida real, é mais comum recebermos uma planilha do Excel
com 1000 apartamentos e só 8, 10 características para olhar e teria que determinar o preço. Então nós vamos para o segundo cenário, muito mais real, faz muito mais sentido, que é quando N, onde N é diferente de D. Ou seja, eu tenho que a matriz X multiplicado pelo conjunto de pesos W é igual ao Y real. E essa matriz é N por D. Aqui é uma coisa D por 1, então me resulta em uma coisa N por 1. Então a gente quer mesmo raciocínio. Nós queremos então multiplicar W por uma coisa de identidade, que será D por D. E aí poderíamos então multiplicar, isolar o W e descobrir quem ele é. Então, para fazer isso, vamos descobrir quem é esse W previsto, certo? Então, e para melhorar nosso vocabulário, me perdoem, pode ser escrevido assim: y quadrático, y quadrático. Então, para o nosso y previsto, ou seja, vamos descobrir aqui o nosso W previsto. Vou pintar ele de roxo, e vamos descobrir ele em função de y real. Então vamos lá. Bom, eu preciso de uma coisa D por D. Então vamos multiplicar x pela sua transposta. Ou seja, porque eu faço de um lado, eu faço do outro. Portanto, ficaria com que x transposto multiplicado por x multiplicado visto por w é igual ao y real isso multiplicado pelo x transposto. E olha a estrutura que vamos ter aqui. Vamos ter aqui agora então, isso aqui é uma coisa D por D. Porque D por N multiplicado por uma coisa N por D resulta em uma coisa D por D. Certo. Só que não precisa de matriz de identidade. Então essa matriz é uma coisa nova. O x transposto x é uma matriz quadrática, ou seja, mesma quantidade de linhas e de colunas. Também é simétrica, mas bastaria ser quadrática. E aí, olha que interessante, a gente pode multiplicar ele pela sua inversa. Então, multiplicando ele pela sua inversa, a gente obtém uma matriz de identidade. Então, a gente pode só multiplicar pela sua inversa. É igual em ambos os lados. X transposto x inverso multiplicado por x transposto y. Então, ao fazer isso, isso aqui é uma matriz de identidade. Multiplicada, então, pelo y previsto. E a identidade, que é uma coisa D por D, multiplicando por algo D por 1, obteríamos justamente o próprio W. Portanto, nosso W previsto é igual a toda essa matriz daqui. O x transposto x, a inversa disso, de x transposto y. E a gente vai justamente fazer a mesma coisa agora. Então, nós temos que o nosso x multiplicado por esse w que idealizamos é igual a um y previsto, né? Não é os pesos reais, os pesos perfeitos que são únicos, mas são os pesos que descobrimos aqui, evidenciando essas propriedades algébricas. Então bastaria agora substituir toda a expressão W por isso daqui. E olha que curioso. Ficaríamos então com o quê? Com x multiplicado por x transposto x elevado a menos 1, x transposto multiplicado por y, e tudo isso é igual
ao y previsto. E aí, para facilitar, eu vou chamar isso aqui tudo de H, matriz H, multiplicada por y é igual a y previsto. O que isso aqui significa na prática? O que ocorre é que isso aqui não é mais a mesma coisa. É uma projeção em cima do y real gera o y previsto. E como assim? O que é que isso significa, né? Bom, para entender melhor, vamos imaginar uma pessoa. Vamos dizer que essa pessoa seja um plano 3D, certo? Uma pessoa tem 3 dimensões. E esse H é como se fosse um projetor. Ele está projetando nessa pessoa uma luz. Essa luz H vai gerar uma sombra. E essa sombra gerada é o nosso y previsto. Então, aqui é o y previsto, aqui é o y verde. Certo? Então, olha que curioso. Agora, imagine aí, você que está em casa. Se você já reparou em sua própria sombra, você deve perceber, né, que conforme a posição do ângulo do sol, por exemplo, melhor ou pior é a qualidade de sua sombra. Como assim? Há sombras tão fiéis que a sombra é um plano 2D. A sombra é uma coisa 2D, né? E você é 3D. Mas tem sombras que são tão boas, que são tão fiéis, que só pela sombra você reconhece todos os nuances de uma pessoa. Você consegue entender a estrutura corporal, se ela é alta, se ela é baixa, gorda, magra, até o cabelo, né? Só que quando a sombra está muito mal projetada, você percebe que, poxa, tem nada a ver essa sombra aí com a pessoa. Tá muito distinto. Nem parece. Parece que a pessoa é baixa pela sombra, mas ela é altíssima. Tem sombra que é projetada em escadas. A pessoa fica nos degraus da escada. Fica uma coisa muito esquisita. E percebe que há uma diferença, certo? Da sombra para o indivíduo em si. E o que é que isso resulta? Isso resulta em uma diferença. Essa diferença a gente vai chamar de erro. Onde o erro é a diferença do y previsto menos a do y real. E uma curiosidade sobre a projeção H que é a seguinte: a projeção da projeção da projeção da projeção da projeção da projeção, ou seja, a matriz H vezes H vezes H vezes H vezes H, e isso infinitas vezes, e tudo isso multiplicado por y, pelo y real, é igual ao y previsto, certo? E tudo isso aqui também é a mesma coisa se eu só escrever apenas h vezes y previsto, y real, é igual a y previsto. E, ok, como assim? Como assim isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa, né? Porque, como é que isso faz sentido? Se você faz a projeção na projeção, na projeção, da projeção, da projeção, da projeção, no fundo, são todas apenas projeções. E elas vão ser
a mesma coisa. Eu até poderia fazer isso de forma algébrica para comprovar. Eu poderia, por exemplo, dizer que x é uma matriz coluna, certo? Que é o nosso vocabulário. Então, a matriz x transposto x inverso, ou seja, x transposto x vai ser o quê? Vai ser a matriz 1 e 2 deitado, né, como linha, multiplicado por 1 e 2 em pé. Aí primeira linha vezes a primeira coluna, ou seja, você teria aquela propriedade da euclidiana, a soma dos termos ao quadrado, isso aqui daria um único valor, que é o 5. A inversa disso é 1 sobre 5. Então, vamos lá. Já que eu já comecei aqui, agora vamos até o fim também, né? Meu Deus, tanta coisa, gente, que eu acabo me perdendo aqui nas minhas próprias anotações. Mas, enfim, ok. Então, vamos escrever tudo, certo? A estrutura é x multiplicado pelo o x transposto x inverso multiplicado por x transposto. Onde o x é a matriz 1, 2. Essa matriz x transposta x inverso é a matriz de 1 sobre 5. E a matriz x transposto é ele em forma de linha. Ou seja, dessa forma. Eu vou comprovar isso daqui. Ou seja, vamos fazer isso aqui. 1 e 2, ou seja, uma estrutura que é 2 por 1 multiplicada por algo 1 por 1. Então, teríamos primeira linha vezes a primeira linha vezes a primeira coluna. Então, teríamos 1 sobre 5 e o segundo elemento seria 2 sobre 5. Ok. Agora, deixa eu pegar mais espaço aqui no Paint. Então, teríamos essa matriz. E isso aqui multiplicado, né, pela matriz, que é a 1 e 2, né, ou seja, essa daqui, que é a matriz que tem uma linha e duas colunas. Ou seja, uma matriz. O resultado disso será uma matriz 2 por 2. E ao realizar essa multiplicação, seria o quê? Primeira linha vezes a primeira coluna. Então teria o elemento 1 sobre 5. Depois, o outro elemento é o quê? Primeira linha, segunda coluna. Então, 2 sobre 5. O elemento aqui de baixo, o elemento 2, 1, é a segunda linha com a primeira coluna. Então, 2 sobre 5. E por fim, teríamos o segundo elemento da segunda linha com a segunda coluna. Então, teríamos uma coisa 4 sobre 5. Ou seja, a matriz H, neste exemplo, seria essa seguinte matriz. E o que é que ela nos diz? Não disse que H vezes H é a mesma coisa? Vou comprovar isso agora. Então, vou multiplicar isso aqui por ele mesmo. E olha que interessante. Primeira linha vezes a primeira coluna. 1 sobre 5 vezes 1 sobre 5 daria 1 sobre 25. Com mais 2 sobre 5 vezes 2 sobre 5. Isso dá quanto? 4 sobre 25. E ao resolver isso aqui, você teria 5 sobre 25, que é o mesmo que o quê? 1 sobre 5. Então, o primeiro elemento da sua matriz é 1 sobre 5. Se você não está convencido ainda, não tem problema. Vou fazer com todos os outros. Primeira linha com a segunda coluna agora, para obter o elemento daqui. Então, teria 1 sobre 5 vezes 2 sobre 5, ou seja, 2 sobre 25.
com mais 2 sobre 5 vezes 4 sobre 5. Logo, 8 sobre 25. Isso daqui daria, então, daria primeira linha, segunda coluna. Então, daria 10 sobre 25. Que multiplicando ambos por 2, você teria 20 sobre 50, que dividindo ambos por 10, você obtém o valor de 2 sobre 5. E se você fazer isso com todos os outros elementos, você vai obter a mesma coisa. Eu disse que ia fazer com todos, me perdões, mas aqui são muitas multiplicações. Mas o ponto é que h vezes h vezes h dá a mesma coisa. A projeção da projeção é a própria projeção. Então, com esse vídeo, a gente termina essa primeira parte e a gente evidenciou que existe erro. E vamos dar um pequeno... Pronto, a partir de agora, todo vídeo eu vou dar uma breve recapitulada no que eu fiz e no que você de casa tem que entender. Abordamos sobre o X maiúsculo. X maiúsculo aqui, conjunto de apartamentos. Foi dito que baseado numa conjunto de... Existe uma fórmula secreta ali que evidenciaria, por exemplo, os preços de cada apartamento. Então, eu preciso descobrir os pesos que multiplicado por essas características me retornaria o y. E aí, de forma algébrica, eu tentei comprovar isso. No cenário utópico, onde quantidade de linhas é igual a colunas, mas aí voltamos para a realidade, né? Onde n é diferente de d. E aí, exploramos tudo isso, descobrimos então que existe um erro, que é o y previsto é a diferença do y previsto menos o real. E depois dei um bônus, que foi falar das peculiaridades da matriz H, onde eu mostrei que H vezes H vezes H vezes H, não importa quantas vezes você multiplica H vezes H, de forma algébrica você conclui que dá a mesma coisa, e pelas ortogonalidades, pelos ângulos, você também conclui a mesma coisa. Eu recomendo que você entenda tudo que eu escrevi aqui, para continuarmos com o entendimento. E com o próximo vídeo nós vamos abordar vamos explorar mais sobre esse erro e como a gente pode minimizar ele ao máximo. Fique por aqui e até em breve.